Você já imaginou viver em um país onde fazer perguntas pode levar à prisão? Onde exercer o jornalismo passa a ser tratado como um crime federal? Nos Estados Unidos, esse cenário deixou de ser apenas um alerta teórico e passou a fazer parte do noticiário real. E no centro dessa nova crise está um nome conhecido, uma decisão política explosiva e um confronto direto entre a Casa Branca e a imprensa. Nos últimos dias, o governo de Donald Trump abriu um novo e controverso capítulo na sua relação com os meios de comunicação. Jornalistas foram presos, processos criminais foram abertos e, pela primeira vez em décadas, o debate sobre os limites da liberdade de imprensa voltou ao centro do poder americano. O caso mais emblemático envolve um jornalista veterano, conhecido nacionalmente, detido por autoridades federais após cobrir um protesto contra ações do próprio governo. Segundo a acusação oficial, ele teria ultrapassado limites legais ao acompanhar uma manifestação realizada dentro de uma igreja, em um episódio ligado às políticas de imigração. Para o governo, não se trata de censura. A narrativa oficial afirma que houve violação da lei. Para jornalistas, entidades civis e especialistas em direitos constitucionais, o episódio representa algo muito mais grave, um uso do aparato do Estado para intimidar quem informa. O ponto mais sensível é que o jornalista afirma que estava apenas exercendo sua função profissional, documentando um fato de interesse público. Nenhuma ação violenta, nenhuma interferência direta, apenas reportagem. Mesmo assim, foi algemado, indiciado e levado sob custódia federal. E ele não foi o único. Outra repórter, que cobria o mesmo protesto, também acabou presa. A cena ganhou repercussão quando a própria jornalista transmitiu ao vivo o momento em que agentes federais chegaram à sua casa para efetuar a detenção. Esses episódios acenderam um alerta imediato dentro e fora dos Estados Unidos. Organizações de defesa da liberdade de imprensa passaram a denunciar uma escalada inédita. Parlamentares da oposição falaram em perseguição política. Analistas afirmaram que o país se aproxima de uma linha perigosa, onde informar passa a ser confundido com desafiar o poder. Mas, para entender por que isso está acontecendo agora, é preciso olhar além das prisões. É preciso entender a estratégia, o discurso e a visão de mundo que moldam a relação de Donald Trump com a imprensa desde o início de sua trajetória política. Desde o início de sua trajetória política, Donald Trump deixou claro que não enxerga a imprensa como um pilar da democracia, mas como um adversário direto. Em discursos, entrevistas e redes sociais, jornalistas foram repetidamente rotulados como inimigos do povo, mentirosos profissionais e agentes políticos disfarçados. O que antes era retórica agressiva, agora começa a ganhar contornos institucionais. Dentro da Casa Branca, aliados do presidente passaram a sustentar a tese de que parte da imprensa não informa, mas milita. E, segundo essa lógica, quando o jornalismo cruza a linha do ativismo, ele deixaria de merecer proteções especiais. É exatamente esse argumento que sustenta as recentes ações judiciais contra repórteres. O problema é que essa interpretação colide frontalmente com décadas de jurisprudência americana. A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos foi construída justamente para proteger o direito de investigar, questionar o poder e reportar fatos desconfortáveis, especialmente em momentos de crise política. Especialistas em direito constitucional alertam que o uso de leis federais raramente aplicadas contra jornalistas cria um precedente perigoso. Não se trata apenas de um caso isolado, mas da abertura de um caminho jurídico que pode ser usado seletivamente no futuro. Outro ponto que chama atenção é o método adotado pelas autoridades. Em vez de um debate judicial amplo sobre o papel da imprensa, optou-se por indiciamentos rápidos, detenções espetaculares e mensagens públicas duras. Para crítico, isso não é coincidência, é estratégia. A mensagem é clara: cobrir protestos, especialmente aqueles contrários ao governo, pode ter consequências pessoais e legais. Dentro das redações, o clima mudou. Editores passaram a revisar protocolos de cobertura. Repórteres discutem riscos jurídicos antes de ir às ruas. Correspondentes internacionais observam com surpresa um cenário que, até pouco tempo atrás, parecia distante da realidade americana. No Congresso, a reação foi imediata. Parlamentares da oposição acusaram o governo de instrumentalizar o sistema de justiça para silenciar vozes críticas. Alguns aliados do presidente, por outro lado, defenderam as prisões, afirmando que ninguém está acima da lei, nem mesmo jornalista. Mas a pergunta central permanece sem resposta clara. Quem define onde termina a reportagem e onde começa o crime? Essa indefinição é o que mais preocupa a analista, porque, quando as regras ficam nebulosas, o medo passa a ser o principal mecanismo de controle. E o medo, historicamente, é um dos maiores inimigos da liberdade de imprensa. Enquanto isso, fora dos Estados Unidos, governos e organizações internacionais acompanham o caso com atenção. Para muito, o que acontece em Washington não fica restrito às fronteiras americanas. Serve de exemplo, serve de sinal, serve de justificativa. E é justamente por isso que este episódio
episódio vai muito além de 2 jornalistas presos. Ele toca no coração de uma democracia que sempre se apresentou como referência mundial em liberdade de expressão. O impacto desse episódio não se limita ao território americano. Quando jornalistas são presos nos Estados Unidos, o efeito é global. Países com históricos frágeis de liberdade de imprensa passam a usar esse tipo de ação como argumento. Se até a maior democracia do mundo faz isso, por que nós não poderíamos fazer o mesmo? Especialistas em relações internacionais alertam que o dano à imagem dos Estados Unidos é profundo. Durante décadas, o país se colocou como defensor da liberdade de expressão, criticando governos autoritários e pressionando regimes que perseguem jornalistas. Agora, esse discurso começa a perder força. A contradição é evidente. Enquanto Washington cobra transparência de outros países, enfrenta acusações internas de sufocar o próprio jornalismo. E isso enfraquece não apenas a diplomacia americana, mas também a credibilidade moral do país no cenário internacional. Dentro do próprio sistema democrático, o risco é ainda maior. A imprensa livre funciona como um contrapeso ao poder. Ela investiga, fiscaliza, revela abusos e dá voz a grupos que muitas vezes não têm acesso direto às estruturas políticas. Quando esse papel é ameaçado, o equilíbrio institucional começa a se romper. Analistas apontam que o maior perigo não está apenas nas prisões em si, mas no efeito silencioso que elas produzem. A autocensura. Quando jornalistas passam a evitar determinados temas, protestos ou investigações por medo de retaliação, a democracia começa a se esvaziar por dentro. O mais preocupante é que esse processo raramente acontece de forma abrupta. Ele avança em etapas. Primeiro, ataques verbais. Depois, deslegitimação pública. Em seguida, ações judiciais pontuais. Por fim, a normalização da repressão. Para críticos do governo Trump, esse roteiro já foi visto em outros países e sempre termina da mesma forma, com instituições fragilizadas e concentração excessiva de poder. Já os defensores do presidente rejeitam essa comparação. Eles afirmam que o governo apenas está aplicando a lei e que a imprensa precisa aprender a respeitar limites. Para esse grupo, o problema não é a ação do Estado, mas o comportamento dos jornalistas. Essa divisão escâncara uma sociedade profundamente polarizada. Um lado vê perseguição política, o outro vê restauração da ordem. No meio disso tudo, está a opinião pública, tentando entender até onde vai o direito de informar e onde começa a autoridade do Estado. E é exatamente nesse ponto que a história se torna decisiva, porque o desfecho desse confronto pode redefinir não apenas o jornalismo americano, mas a própria relação entre poder e informação no século XXI. Nos bastidores de Washington, a tensão só aumenta. Advogados constitucionais afirmam que os casos envolvendo jornalistas podem chegar rapidamente às cortes superiores, transformando-se em batalhas judiciais históricas. O que está em jogo não é apenas o destino de 2 profissionais, mas a interpretação prática da liberdade de imprensa em tempos de polarização extrema. Há também um cálculo político evidente. Ao endurecer o discurso e as ações contra a mídia, Donald Trump reforça sua base mais fiel, que há anos desconfia dos grandes veículos de comunicação. Para esses apoiadores, a imprensa não é neutra, mas parte de um sistema que precisa ser enfrentado. Esse movimento cria um ciclo perigoso. Quanto mais o governo ataca a imprensa, mais a imprensa reage. Quanto mais reage, mais é acusada de militância. O diálogo desaparece e o confronto vira regra. Dentro desse cenário, o jornalismo deixa de ser apenas um intermediário da informação e passa a ocupar o centro do conflito político. Repórteres se tornam personagens da história que deveriam apenas narrar. E isso altera profundamente a dinâmica democrática. Historiadores lembram que momentos assim costumam ser decisivos. Em diferentes períodos da história, governos que começaram confrontando a imprensa acabaram ampliando esse controle para outros setores da sociedade. Não por acaso, liberdade de expressão e democracia sempre caminharam juntos. O que diferencia democracias sólidas de regimes autoritários não é a ausência de crise, mas a forma como elas são enfrentadas. Prender jornalistas por cobrirem protestos levanta uma questão incômoda. O poder está sendo questionado ou está sendo protegido de questionamento? Enquanto isso, o mundo observa. Redações estrangeiras repercutem o caso. Organizações internacionais monitoram os desdobramentos. E governos que já flertam com práticas autoritárias acompanham atentamente cada decisão tomada nos Estados Unidos. Nada disso acontece no vácuo. Cada precedente criado agora pode ser usado amanhã, em outro contexto, por outro líder, em outro país. É assim que normas democráticas se enfraquecem, não de uma vez, mas aos poucos, sob justificativas legais e discursos de ordem. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Se jornalistas podem ser presos por fazer seu trabalho, quem será o próximo a cruzar essa linha invisível? O que está acontecendo nos Estados Unidos não é apenas uma disputa entre um governo e alguns jornalistas. É um teste real dos limites da democracia em um
um dos países mais influentes do planeta. Ao longo da história, a liberdade de imprensa nunca foi retirada de uma só vez. Ela é corroída aos poucos, primeiro com discursos que desacreditam, depois com leis reinterpretadas, em seguida com prisões pontuais que servem de exemplo, até que o silêncio se torna mais comum do que a denúncia. A questão central não é se você concorda ou não com o conteúdo das reportagens. A pergunta verdadeira é outra. Quem deve ter o poder de decidir o que pode ou não ser investigado? O governo ou a sociedade? Quando jornalistas passam a temer as consequências de cobrir protesto, denunciar abusos ou questionar decisões oficiais, algo fundamental se perde. Porque sem imprensa livre, o cidadão enxerga menos. E quando enxerga menos, questiona menos. E quando questiona menos, o poder se expande sem resistência. O confronto entre Donald Trump e a imprensa marca um momento crítico, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. O que for normalizado agora pode se tornar regra amanhã, em qualquer lugar. Por isso, acompanhar esse tipo de notícia não é curiosidade política, é vigilância democrática. Se você quer entender o que está acontecendo por trás das decisões dos grandes líderes mundiais, como o poder se move nos bastidores e como esses conflitos afetam o futuro global, este canal é para você. Aqui no Líderes em Foco, nós analisamos os fatos com profundidade, contexto e visão estratégica, sem ruído, sem superficialidade. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa entender o mundo além das manchetes. Porque informação é poder, e entender os líderes é entender o rumo do mundo.